Vamos ler Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhe deem pasto, nem deixem beber água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Texto difícil, mas um texto extremamente importante, e eu creio que deve falar também ao nosso coração. Deus amado, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. O nosso desejo, o nosso intento é ouvir a tua voz. Por isso, os nossos corações estão aqui abertos para que o Espírito Santo possa ter total liberdade no nosso meio. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Se você comparar as palavras dos primeiros versículos aqui do capítulo 3 com as primeiras palavras do capítulo 1, aquelas que nós vimos ontem à noite, você vai ver que elas são muito parecidas. Às vezes, na segunda chance que Deus dá, tanto a pessoas quanto ao mundo, as palavras são parecidas e há algumas mudanças. Quando eu digo ao mundo, é porque quando você lê Gênesis capítulo 9, quando a recriação é trazida depois do dilúvio, e é como se o mundo estivesse sendo criado novamente ali, Deus repete aqueles mesmos conceitos: se espalhem, encham a terra, dominem sobre os animais. Entretanto, algumas coisas mudaram. A idade passa a ser algo a ser considerado, carnes passam a ser objeto de refeição. Deus agora dá todos os animais para que os homens possam comer também. Há algumas diferenças entre o primeiro e o segundo momento, entre a primeira e a segunda chance. Na segunda, ela sempre carrega consigo as marcas das consequências do pecado. E é isso que vai acontecer com Jonas aqui. E é isso que acontece com a gente também. A gente às vezes acha que Deus ele simplesmente apaga tudo e pronto, e é como se zerasse. E teologicamente, espiritualmente mas as consequências do pecado continuam. A gente só precisa aprender a lidar com elas. E a lidar com elas com a gratidão de saber que Cristo já pagou, que Deus já resolveu, e que a gente vai poder viver com as consequências do pecado. É muito bom, queridos, a gente saber disso. Logo de início, como introdução a esse capítulo aqui. Porque tem muita gente vivendo, sabendo que foi perdoado por Deus, mas não consegue se largar de algumas amarguras, de alguns pesos. E a cena do peregrino é uma cena muito interessante, que deve ajudar a gente a entender isso. Mesmo o cristão, às vezes, caminha carregando um fardo e carregando um peso que ele não precisa carregar. Cristo levou sobre si as nossas dores.
Foi quando um cristão entendeu a cruz do Calvário. Foi quando o cristão contemplou a cruz do Calvário que aquele peso, aquele fardo saiu das suas costas, porque Cristo levou sobre si. A gente precisa aprender essa lição. Porque os desfiladeiros da dificuldade, os pântanos da dúvida e todas as dificuldades do mundo, elas vão continuar sendo as mesmas. Mas a gente vai conseguir passar por elas mais fácil, porque a gente não tem um peso que Cristo já carregou por nós. Apenas as consequências, o que faz parte da vida. Há algumas, como eu disse, diferenças mostrando que algumas coisas mudaram. Jonas aqui é novamente instado a ir para Nínive. Mas dessa vez, ele obedece. Mas talvez falar de obediência aqui dá muito crédito a Jonas. Ele é obrigado a obedecer. E às vezes a gente faz as coisas por obrigação mesmo. Ainda assim é melhor que a gente faça. Quando os filhos, né? A gente tem dois filhos, 3 filhos. A gente diz, olha, filho, faça aquilo para o seu pai ou para a sua mãe. O desejo e o objetivo do coração da gente é que eles façam aquilo alegremente, porque a gente pediu, por obediência sincera, honesta. Quando eles não fazem, a gente obriga eles a fazerem. Veja, é melhor que eles façam obrigado, do que eles serem tão cabeça dura de não fazerem mesmo assim. Jonas está nessa segunda fase aqui. Ele está obedecendo, porque ele tem que obedecer. A diferença entre a obediência grata e sincera, ou a obediência por constrangimento, ela é claramente vista aqui nesse texto. A gente vai ver aqui, queridos, que o livro quase que se repete. Ele é enviado à conversão de pagãos e a uma oração. Mas o que mais vai chamar a atenção aqui não são as diferenças. A gente vai ver aqui essa primeira cena, nessa introdução aqui, nesses primeiros 3 versículos. Primeiro é dito a ele que pregue aos ninivitas. Está aí no capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive. Há um problema na tradução aqui. Essa palavra contra, ela existe no capítulo 1, mas ela não existe no capítulo 3. Tá? Aqui é como se os escribas eles tivessem pego, de alguma forma, aqueles que traduziram a Bíblia, eles pegaram aquilo que estava traduzido, é tão parecido, e eles traduziram da mesma forma. Mas se você for lá para os originais, você vai perceber que a palavra contra, ela já não existe mais. A gente vai entender o porquê aqui. No capítulo 1, versículo 2, Jonas recebe uma mensagem que é puro juízo. Mas agora, em vez de pregar contra Nínive, ele deveria pregar não apenas para Nínive, mas para a grande cidade de Nínive. Em segundo lugar, ele não simplesmente é mandado para pregar, mas ele é mandado para pregar uma mensagem específica. Perceba que lá no capítulo 1, versículo 2, o texto diz assim: vai e pregue contra a cidade de Nínive. Agora, vai e pregue a Nínive uma mensagem que eu te darei. Agora é algo específico, algo extremamente mais restrito. E essas duas diferenças parecem mostrar que Deus temporalmente vai mudar aquilo que ele havia julgado inicialmente como plano, e a gente precisa tomar muito cuidado com a interpretação desses versículos. Primeiro importante a gente estabelecer a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e é assim eternamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, diz Tiago, em quem não pode haver variação ou sequer qualquer sombra de mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está estabelecido na palavra de Deus. Entretanto, em alguns textos, as palavras aqui são palavras próximas até do vocábulo que a gente tem, como se arrepender. Como se arrepender. Ou mudar de rota, mudar de caminho. Um caso parecido com esse aqui é o caso de Ezequias. Deus manda Jeremias ir até o rei Ezequias e diz: olha, ajeita as tuas coisas, ajeita a tua casa,
porque você vai morrer. E o texto completa dizendo que Ezequias ora insistentemente a Deus, ele se coloca contra a parede, faz biquinho, e enquanto Isaías está saindo da cidade, errei o profeta de novo, Isaías está saindo da cidade, Deus manda novamente a palavra para Isaías dizendo, volta e diz a Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Eu ouvi a oração dele e vou mudar, vou mudar essa rota. Queridos, isso aqui fazia tudo parte do plano de Deus. Porque Deus não apenas decreta os fins, mas Ele também decreta os meios. Isso é importante para a gente entender que as nossas orações, elas são usadas por Deus como meio de graça para o cumprimento da sua própria vontade. Para o cumprimento da sua própria vontade. As narrativas bíblicas precisam ser lidas como narrativas. Parece que está indo por um caminho, mas Deus demonstra que de uma forma extraordinária Ele tinha uma outra história, um outro plano. E para esses planos Ele sempre se utiliza da oração do seu povo. É por isso que é tão importante orar. É importante orar porque às vezes parece que tudo está indo por um lado, e esse lado não é muito bom. Mas Deus é capaz de mudar as coisas. Não a si mesmo, mas Ele é capaz de mudar as circunstâncias para que o cumprimento da sua vontade seja perfeito. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer aqui. Jonas então obedece, ou ele é obrigado a obedecer. Capítulo 3, versículo 3. Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. E o texto termina no versículo 3 dizendo, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Essa obediência, queridos, mostra que Jonas estava transformado. Ainda não. A gente ainda não é capaz de dizer isso aqui. Nós teremos que ver a série até o fim para saber se isso procede ou não. A resposta a isso vai ser dada hoje à noite, no final do capítulo 4, quando Deus fala com Jonas e a gente percebe então Jonas escrevendo o final desse livro. Mas eu não quero tirar aquilo que vai ser, eu não quero dar spoiler aqui do que vai acontecer hoje à noite no final do livro de Jonas. Por enquanto a gente fica com essa entrada dele em Nínive, mostrando o quão vão é lutar contra a vontade de Deus. Queridos, aprendam isso antes de sofrer demais. Vamos aprender. Vamos lá. Se você já está sofrendo porque você dá murro em ponta de faca, e você vai contra a vontade de Deus, e a mão de Deus pesa contra você, veja, isso vai acontecer tantas vezes quantas você fizer a mesma coisa. Então, vamos acordar. Vamos ser inteligentes, vamos entender que somos crentes e que a gente deve viver de acordo com a vontade de Deus e que isso vai ser melhor. Ainda que no começo a gente pense que não, porque a gente gosta do nosso pecado, né? A gente gosta de fazer aquilo que a gente sabe que Deus não quer. A gente gosta do nosso plano, mas é tolice ir contra a vontade de Deus. Jonas está aprendendo isso aqui a duras penas. Ele tem que ser vomitado por um peixe para aprender essa lição. Ele tem que passar por circunstâncias que ele não precisava. Então, se você ainda não passou por isso, não quer essa experiência, não. Nem toda experiência é boa. Nem toda experiência é boa. Então, acredito que todos nós temos aplicações aqui. Algumas outras, né? A gente deve amar os inimigos. A gente deve pregar. Não existe amor maior do que isso. Jonas, ele está sendo obrigado a amar. Imagina, amar não é... Muita gente confunde amor hoje em dia como um sentimento. Veja, eu posso não amar alguém, eu posso amar alguém sem necessariamente gostar dessa pessoa. Por mais estranho que isso possa parecer. Por quê? Porque amor é atitude, não é sentimento. Enquanto o mundo está tentando vender aí para os nossos filhos que amor é sentimento, e essa geração está completamente sufocada por conta disso, e os casamentos estão sofrendo as consequências disso, a gente precisa crescer na nossa teologia e entender que amor é ação, é um verbo transitivo direto, amai. Não tem como a gente partir disso, não tem como a gente sair dessa realidade. Jonas, ele está amando esse povo. Por quê? Porque mesmo não gostando deles, ele está indo lá e pregando o evangelho.
Nós fomos chamados para amar os nossos inimigos. Qual é a melhor forma de amar? Pregando o Evangelho. Fazendo aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Segundo, a gente precisa entender que Deus é que manda a mensagem. Não é na nossa própria força, não é na força de Jonas. Não tente agir na sua força. Terceiro, obedeça voluntariamente e não por constrangimento. Vai ser melhor, vai ser mais fácil, vai ser mais simples. Aproveite melhor a sua vida do que Jonas. Daqui a pouco a gente vai ver Jonas brigando com Deus por causa de um pedaço de planta. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. E por fim, o que a gente vê aqui é que contra os nossos inimigos, eu não sei nem como aplicar isso. Eu sinceramente não sei como aplicar isso. Mas eu vou dizer mesmo assim. A nossa ira, ela desvia a ira de Deus. Jonas estava irado contra Nínive. A história de Nínive era a história que iria terminar, por conta dos seus próprios pecados, em destruição. Mas a ira de Jonas fez com que a ira de Deus se desviasse de Nínive. O escritor do Novo Testamento diz que muitas vezes fazer o bem ao inimigo é como colocar uma brasa viva na cabeça dele. Como a gente precisa aprender com o Evangelho. Como a gente precisa aprender que o melhor para nós é não viver em raiz de amargura, como Jonas estava. Porque a amargura, ela jamais vai trazer consequências ruins para as pessoas contra quem a gente está amargurado. A amargura só traz consequência ruim para a gente. A gente come, a gente viaja, a gente deita, a gente acorda, e aquela amargura faz mal para a gente. E aquelas pessoas contra quem a gente está amargurado estão nem aí. Não sofrem absolutamente nada com isso. É por isso que é tanta tolice viver em amargura. Essa aplicação não estava aqui, viu, gente? Talvez alguém aqui precise ouvir essa palavra para deixar a amargura de lado. Lembre-se de Cristo, que levou sobre si a amargura e a ira de muita gente. Mas a mensagem aqui vai ser focada nesses versículos de 3 a 10. E a pergunta é uma pergunta que precisa ser feita teologicamente. Será que Deus muda? Há mudanças no Deus imutável? O texto aqui parece trazer essa perspectiva. Nos versículos 3, no final do versículo 3 e no início do versículo 4, o leitor de Jonas deve ficar impressionado com o arrependimento dos marinheiros. Não é? É impressionante a gente perceber que marinheiros pagãos têm ali um testemunho terrível de um profeta que não estava nem aí para o Deus que ele servia. Mas ainda assim Deus usa aquilo para que eles sejam convertidos. Esse arrependimento deles foi progressivo, foi cheio de sinais. Eles mostraram ali, eles viram o poder de Deus, eles viram a calmaria da tempestade. Eles viram que o que o Jonas falava de fato se cumpriu. Então, mesmo a gente estranhando, a gente entende. Mas o que a gente vai ver aqui é muito mais complicado de entender. Porque não tem nenhum sinal em Nínive. Não tem nenhum milagre em Nínive. Tem apenas um doido que não gosta deles, correndo no meio da rua, dizendo: Nínive vai ser destruída daqui a 40 dias. Essa é a mensagem de Deus. E a cidade toda se converte. O rei se converte. Que maluquice é essa? Às vezes a gente fica pensando quem vai ser o missionário que a gente vai mandar. E a forma como a gente elege ou escolhe os missionários é completamente equivocada nos nossos dias. A gente escolhe com base nos resultados. Isso é pragmatismo. Irmãos, os resultados de Jonas são impressionantes. Jonas foi mandado para uma cidade e essa cidade teve igreja em todo canto. Os grandes dessa cidade foram convertidos a Cristo. Mas eu não queria ter Jonas na minha equipe missionária. Agora, Jeremias e Isaías, 30 anos pregando fielmente a palavra e sofrendo as consequências disso. E não tiveram uma alma que se converteram no seu ministério. Mas eu posso garantir para vocês que eu queria tê-los na minha equipe missionária. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O que se requer do dispenseiro não é que ele converta cidades,
mas é que ele seja encontrado fiel. É o que diz a palavra do Senhor. Nínive se converte não progressiva, mas instantaneamente, pela simples pregação tosca daquele profeta. Isso devia trazer grande temor, mas ao mesmo tempo grande esperança no poder de Deus, na transformação que a gente tanto deseja ver na nossa sociedade. Às vezes a gente se desespera com o que está acontecendo. A política está aí, as agendas estão aí, os sistemas estão aí contra a gente, e às vezes a gente se desespera. Se fulano não ganhar, se isso não acontecer, se aquilo outro não acontecer, a gente está perdido, queridos. Humanamente falando, a gente deve fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, mas o nosso coração não deve estar nessas coisas. Deus governa sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. O poder e o coração dos homens está nas mãos do Senhor. E a gente vê isso aqui, antes da gente desejar transformação nos outros, na sociedade. Eu creio que o livro de Jonas está trazendo a perspectiva de que a gente deve olhar para o nosso próprio umbigo, para que nós, em primeiro lugar, sejamos transformados da nossa jonice, se vocês permitem o termo. Muitas vezes eu me pergunto, por que será que a sociedade está desse jeito? E talvez isso seja porque a igreja não esteja sendo sal e luz. A gente está tão preocupado com o nosso próprio umbigo, com o nosso próprio teto, com o nosso próprio negócio, com a nossa própria denominação, com os nossos próprios filigranas. E a gente se esquece de que Deus, Ele quer transformar essa cidade. Nínive aqui é trazida como uma grande cidade. 3 dias não necessariamente era para caminhar, como alguns pensam. Era uma cidade menor do que isso, eram 3 milhas de cidade, naquele tempo era muito grande. Mas os negócios para ir para Nínive era tão grande que normalmente a pessoa chegava num dia de noite, negociava no dia seguinte e saía no 3º dia. Então era uma cidade que para fazer alguma coisa você precisava de 3 dias ali. Mas também tem um contraste aqui com os 3 dias que Jonas passou no ventre do peixe. Portanto, há contrastes que são feitos aqui, e a gente já viu esses contrastes ontem, quando a gente falou sobre o tempo que Jesus Cristo passou no ventre da terra. Mas o que impressiona e inquieta o leitor hebreu de Jonas aqui, queridos, é a informação de que Jonas não era apenas uma grande cidade. Mas leia novamente o versículo que você vai perceber uma informação inquietante. Nínive também era muito importante diante de Deus. Os judeus olhavam dizendo, peraí, isso não está batendo com as promessas. Isso não está batendo com o nosso sangue. Isso não está batendo com a nossa história. E via de regra nós somos assim. A gente só se interessa naquilo que serve para o nosso umbiguinho. E Jonas ele tem que aprender que o interesse de Deus é muito maior. É muito mais extraordinário do que o que a gente pode entender aqui. Quando eu vejo, queridos, a cidade que vocês vivem, Brasília, isso aqui é lugar de desespero. Isso aqui é lugar onde o Brasil inteiro olha para cá com sangue no coração, com sangue nos olhos. Será que isso pode ser diferente? Queridos, não depende simplesmente das circunstâncias, não depende sequer daqueles que estão sentados nos planaltos aqui. Depende de Deus. E vocês, como igreja, estão inseridos no seio dessa cidade. E é possível que Deus use igrejas como essa para transformar o coração de muita gente. Para quem sabe transformar a nossa nação, a nossa pátria. Porque tudo está nas mãos daquele que tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Um homenzinho como Jonas, sem querer fazer a vontade dele, transformou reis, transformou cidades. Que isso possa trazer para o coração dessa igreja o desejo de viver como igreja de forma digna do Evangelho de Cristo. De priorizar o Evangelho acima de todas as coisas. De viver não com o fim em si mesmo, mas para espalhar o Evangelho e a boa nova da salvação de Jesus por cada canto, por cada asa, por cada torre dessa cidade. No versículo 4, a gente vê que Jonas sequer gastou o tempo normal para fazer a sua obrigação.
Positivamente, a gente aprende aqui que há uma urgência na mensagem que a gente precisa pregar. Mas negativamente, a gente vê que o profeta simplesmente queria se ver livre da sua obrigação. Que vocês consigam unir essas duas coisas. Que vocês entendam que é urgente, mas que vocês desejem fazer isso sem querer se ver livre da grande comissão que foi trazida para essa igreja, por ela fazer parte do corpo de Cristo. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O conteúdo da mensagem está aqui, queridos, no capítulo 4, ou no versículo 4, na parte B aí do versículo. O evangelho são boas novas de salvação. Mas aqui o conteúdo diz 40 dias e Nínive será destruída ou subvertida. A mensagem de Jonas desromantiza a pregação do evangelho para muita gente. Para muitos, queridos, o evangelho está sendo pregado como uma boa nova para melhorar a vida boa das pessoas. Você está aí com a vidinha mais ou menos, mas venha para a nossa igreja, que aqui você não vai mais sofrer, que aqui você vai ser tratado como um filho de Deus, e Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos e prosperem. Deus quer que todos os planetas se alinhem para você. Não grave isso não, viu? Essa tem sido a mensagem. As pessoas chegam para outras que estão em pecado, e ao invés de tratarem do pecado, dizem, olha, Jesus ama você, e Ele quer você assim, do jeito que você é, do jeito que você está. Não existe transformação, não existe juízo, não existe pecado. Não se trata, falar de pecado hoje em dia é complicado. Eu já preguei mensagens em igrejas que me chamaram, espero que o Dudu não faça isso depois, e que diziam, pastor, só fala demais de pecado. Gente, não pode existir boa nova de salvação se as pessoas não sabem do que elas precisam ser salvas. É como você tem um câncer que você não sabe que você tem esse câncer, e chega um médico doido para você com injeção desse tamanho, dizendo, eu vou curar você. De quê, meu filho? Não vai. Sai daqui. Eu não preciso disso. Eu estou bem. Mas se esse médico faz um diagnóstico e ele mostra para você que você está com câncer, você vai querer aquela injeção por mais dolorosa que ela seja. Então, para que a gente entenda de pregação do evangelho, Jonas dá uma aula aqui. As pessoas precisam entender que Deus está irado contra elas. Você sabe que o grande avivamento dos Estados Unidos começou com uma pregação cujo título foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. Parece curioso, mas foi essa a pregação que Jonathan Edwards fez. E as pessoas diz a história que as pessoas se seguravam nas torres da igreja, dizendo, Deus, me salva, Senhor. É preciso, queridos, que haja uma rememória no povo de Deus que o pecado é terrível. E Jonas traz isso como mensagem do evangelho. Como se o ego dos ouvintes precisasse ser massageado. É assim que as pessoas têm pregado hoje em dia. Mas a boa nova, queridos, é muito melhor do que essa falsa mensagem em que os pecadores ficam confortáveis no seu pecado. Então me deixe ser claro com você. Se você está em pecado, cuidado. Não há conforto para você. Não há conforto espiritual para você. Se você está em pecado e Deus não está pesando a mão, a gente viu isso no capítulo passado. Isso não é uma boa notícia para você. A boa notícia é essa: Cristo pode transformar você. Ele pode transformar você hoje. Ele pode fazer com que você seja convicto do seu pecado hoje. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Talvez não sejam 40 dias. Mas no momento que Cristo voltar, se nós não estivermos compreendendo, se nós não tivermos compreendido que a única forma de salvação é arrependimento dos nossos pecados e fé no Senhor Jesus Cristo, a notícia para você não é nada boa. Porque o verdadeiro arrependimento, ele faz com que nós abandonemos o nosso pecado. A boa notícia só faz sentido se você conhecer o juízo de Deus. A partir daí a gente vê a reação à pregação do evangelho. Versículos 5 a 9.
Diferentemente dos marinheiros, queridos, Nínive responde imediatamente. Eles não foram racionalizar para saber se teriam outra saída. Eles não foram ver os prós e os contras dessa mensagem. Eles não reclamaram que o pregador era duro demais. Eles não fizeram isso. Os ninivitas creram em Deus. E essa imediatez da resposta do Evangelho também foi vista quando o Evangelho chegou ao rei de Nínive. O rei, ele viu o que é que está acontecendo. Tem um doido aí pregando que ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele não apenas se converteu, mas trouxe decretos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Trouxe decretos sobre o assunto. Urgência da mensagem. Segundo, queridos, a resposta não foi apenas imediata e urgente, mas ela também foi sincera. Antes mesmo do decreto do rei, no versículo 5, você vê que as próprias pessoas já estavam se vestindo de pano de saco. Elas já estavam se cobrindo de cinza. Elas já estavam demonstrando arrependimento. Os ninivitas proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de sacos. Note que o que motivou as pessoas a se condoerem não foi o decreto das autoridades, mas foi uma reação direta à pregação da palavra. Peça ao Espírito Santo, queridos, que não precise de decreto de autoridade nenhuma para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer, mas que sejamos instados pelo Espírito Santo que fala através da pregação do Evangelho, para que gente seja transformada, para que famílias sejam transformadas, para que igrejas sejam estabelecidas, para que o Evangelho seja fincado como de fato a única mensagem que pode trazer diferença, e que essa sinceridade seja vista no coração dos crentes. Em terceiro lugar, a gente percebe aqui nesse caso que a resposta também não foi simplesmente urgente, sincera, mas ela foi coletiva. Ainda que a salvação seja individual, há um aspecto forte aqui no coletivo, na igreja. Deus ama o seu povo, Deus ama as portas de Sião, muito mais do que todas as habitações de Jacó. Ele ama a unidade do seu povo. Veja que no versículo 5, na terceira parte desse versículo aí, desde o menor até o maior. Aliás, queridos, para ilustrar essa verdade, e ainda com a mente pagã que eles tinham, eles vão além. Deus nunca pediu em nenhum lugar para que os animais participassem desses jejuns. Eles eram pagãos. E eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Bota os animais aí nesse troço também. Nós precisamos entender, queridos, que isso é outra coisa que nos ensina. Se nós pregarmos o Evangelho, pessoas vão começar a vir. E as pessoas vão começar a vir de outras tradições, com outros pensamentos. E às vezes a gente quer botar todo mundo na mesma caixinha. Às vezes, para você ser daqui, você precisa se parecer comigo, você precisa se vestir como eu. E a gente precisa entender que a gente precisa quebrar algumas dessas amarras, porque tem gente diferente da gente que precisa do Evangelho de Cristo. Tem gente diferente de nós, que talvez nunca se pareça conosco, mas que precisa ouvir que se eles não se arrependerem dos seus pecados e não crerem em Cristo, não há salvação para eles, mas em Cristo há salvação. Em Cristo há solução. Em Cristo há chance. Precisamos quebrar muitas vezes, queridos, essas compreensões. Precisamos ser chamados como igreja para isso. Em último lugar, aqui a resposta também foi cheia de expectativa. Quem sabe, versículo 9, quem sabe Deus se arrependerá. Quem sabe Ele não mude de ideia. Começamos ouvindo sobre a ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto, diz Paulo em Romanos 1, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A ira de Deus é real, mas no mesmo livro de Romanos, queridos, a gente entende que ainda no pecado, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda nesse mesmo contexto do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo
viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que tenhamos compaixão pelas pessoas e que tenhamos essa expectativa de que essa ira de Deus pode ser desviada se nós entendermos a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses versículos não colocam em risco, queridos, a imutabilidade de Deus, mas mostra que sempre há possibilidade na história de mudar o curso com base na sua misericórdia, na sua graça, na sua compaixão, no seu perdão. Isso traz esperança para você. Isso traz esperança para aqueles que você pensa, esses jamais podem ser alcançados pela graça do Evangelho. Os ninivitas ferozes foram. Mas um profeta tosco também foi. Às vezes, muitas vezes a gente pensa, ele está falando daqueles homens e mulheres lá de fora que deturpam tanto a imagem de Deus. E Deus se ira tanto com isso, queridos, quanto se ira com a religiosidade de muita gente que tem um coração duro e inquebrantável, que acha que é o centro de todas as coisas e que se acha melhor do que as outras pessoas. O Evangelho, ele traz todo mundo para o mesmo barco. Ele traz todo mundo para a mesma perspectiva de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Sem muita compreensão do caráter e da doutrina de Deus, eles se renderam à dura pregação do Evangelho. Eles fizeram isso de forma imediata, sincera e coletiva, cheios de expectativa no perdão de Deus. E aqui o versículo 10 diz o seguinte: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus responde aos jejuns, às orações, mudando a sorte daquela cidade. E esse Deus é imutável. E Ele pode fazer isso hoje, na cidade que a gente vive. Ele pode fazer isso hoje pelo seu poder e pela sua graça. O que Ele faria caso uma igreja inteira, como essa, resolvesse se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida? Ele foi capaz de, com um homem que nem queria isso, transformar uma cidade pagã. O que Ele poderia fazer caso todas as nossas famílias se unissem para dizer: nós não sabemos o que os outros vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como povo, como gente, como igreja, nós vamos mudar radicalmente a nossa forma de enxergar a nós mesmos e ao mundo. Porque nós entendemos que há um Deus que é muito maior do que nós e que pode usar a gente pecadora, como eu e como vocês. O desafio é esse. O desafio de Jonas é entender que Deus é que está no comando. Ele é que está no controle. Mas Ele requer de mim e de vocês a nossa obediência, para que de uma forma linda e extraordinária Ele possa fazer uso dela para fazer a sua vontade. Pastor Dudu. Amém, glória a Deus. Coisa boa, né? Não sei vocês, mas a vontade é ficar aqui ouvindo assim. É bom demais. Meus irmãos, vamos encerrar esse momento com uma oração. Hoje à tarde, se você está inscrito em alguma classe de escola dominical, veja lá no seu grupo se vai ter. Eu acho que a maioria das classes hoje à tarde vão ser suspensas, mas nós temos classe de doutrina. Então, se você está na classe de doutrina, a classe continua normalmente. Tá bom? E à noite, 6h30, continuamos com o nosso culto ao Senhor. Pastor Samuel termina a exposição do livro de Jonas. Teremos também hoje à noite o coral, ceia do Senhor. Tá? Então, não deixe também de se fazer presente e participar. Vamos orar? Fique em pé, por favor, e vamos terminar esse momento.
Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por Tua bondade conosco, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor usa homens imperfeitos para poder fazer uma obra perfeita de salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Que o Senhor levante a cada um de nós para levar o Teu Evangelho a um mundo que não conhece o Senhor e que precisa saber que existe sim um Deus justo, santo, irado, que vai punir o mundo por causa dos seus pecados e fará isso com justiça e equidade. Mas também existe misericórdia, graça, perdão para todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e se voltam em fé para o grande Salvador, Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que se há alguém entre nós que ainda não se posicionou, ó Deus, em relação a Jesus, que hoje, nessa manhã, possa de fato, pelo toque do Teu Espírito, se arrepender do seu pecado e confessar Jesus como o Salvador da sua vida. E que nós, ó Deus, muitas vezes omissos na nossa missão, possamos sair daqui desafiados pelo Senhor a obedecer a Tua palavra. Quantos de nós já ouvimos pregações que nos estimulam a sair da nossa zona de conforto e levar esperança àqueles que não têm esperança, e entramos domingo após domingo, culto após culto, e simplesmente fingimos que essa mensagem não é para nós. O Senhor deu uma segunda chance para Jonas e ele obedeceu. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que não precise ficar mais trazendo mensagem de exortação a nós para fazermos aquilo que já deveríamos estar fazendo há muito tempo. Simplesmente desperte o nosso coração para fazer com alegria aquilo que o Senhor nos ordena. Que possamos ir pelo mundo e pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Abençoe, Senhor, agora o nosso almoço, nossa tarde, e continue preparando o nosso coração para acolher a palavra do Senhor que vai ser ministrada hoje à noite. No nome de Jesus que eu oro. Amém.